Quer saber como solicitar o benefício de aposentadoria por invalidez no INSS ou o que precisa ser feito para conseguir esse benefício? Esse vídeo é para você. Meu nome é Mayara Noemi, sou advogada previdenciarista e faço parte da equipe do Vitório Neto Advocacia. Já aproveita para se inscrever no canal, curtir, comentar e ficar por dentro de tudo que vai ser postado de conteúdo para vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, ele é um benefício concedido ao segurado incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que não possa ser reabilitado em outra profissão, desde que cumprido o requisito de carência, quando for necessário. Então, é importante trazer esses conceitos para vocês iniciais, antes de adentrar especialmente de como fazer esse requerimento de aposentadoria por invalidez, para deixar você por dentro, antes de fazer o requerimento, se você tem ou não direito a esse benefício, né? E quais são os requisitos para conseguir, para fazer o requerimento dessa aposentadoria por invalidez? E eles são três. Os requisitos principais, possuir a qualidade de segurado do INSS no momento do surgimento da incapacidade, cumprir a carência mínima de 12 contribuições mensais, quando for o caso, preste atenção nisso que eu vou trazer para vocês algumas situações que não precisa ser comprovada essa carência de 12 meses, e estar permanentemente incapacitado para o trabalho. Esse terceiro requisito, é importante dizer para vocês que ele vai ser comprovado em perícia médica, A perícia médica do INSS que vai determinar se você está ou não incapacitado para o trabalho. E por isso que é tão importante, prestar atenção no requerimento, e eu vou explicar para vocês o porquê. Esses são os três requisitos principais, da aposentadoria por invalidez. E existem algumas situações, como eu falei para vocês, que dispensam a cobrança dessa carência de 12 meses. E quais são essas situações, que independem da comprovação de carência? Acidente de qualquer natureza ou causa, acidente ou doença no trabalho e as doenças que são especificadas pela lista do Ministério da Saúde do Trabalho, como doença grave, irreversível e incapacitante. Então, esses são os motivos que fazem com que a carência de 12 meses não seja cobrada. Se você se enquadra em um desses requisitos, no caso, se você teve um acidente de qualquer natureza, se você tem uma doença que está dentro da lista, que é concedida pelo Ministério de Saúde, você pode fazer o requerimento de aposentadoria sem comprovar esses 12 meses de carência. E é apenas nesses casos. Nos demais casos, precisa ser comprovado esse período. Então, agora que você já sabe o básico da aposentadoria por invalidez, eu vou te explicar como fazer a solicitação desse benefício. Basicamente pelo portal do INSS. Você entra no portal do INSS e procura a opção agendar perícia médica. E tudo começa na perícia. E eu vou bater nessa tecla com vocês. Por quê? E porque também é tão importante ter alguém que te acompanhe nesse processo. Um advogado, claramente um advogado especialista que saiba lidar com isso e te acompanhe. Por quê? A perícia médica, ela é o passo mais importante para a concessão do benefício, de aposentadoria por invalidez. Por quê? Nessa perícia, além de ser analisado claramente, os aspectos físicos e mentais do segurado, é analisado toda a documentação médica. Para você fazer esse requerimento, você precisa de documentos, que são indispensáveis. Quais são esses documentos? RG, CPF, claramente, seus documentos de identificação, carteira de trabalho, guias de contribuições da Previdência, documento carimbado pela empresa com data do afastamento, quando for o caso, e laudos, exames e receituários médicos. Esse é, sem dúvidas, o documento mais importante. Por quê? É importante que esses documentos estejam claros e que possuam as especificidades que são cobradas, como número de CID, como a comprovação pelo médico que você realmente possui incapacidade para o trabalho. E tudo isso vai ser analisado pelo advogado. Existem alguns documentos que podem ser levados, por exemplo, para análise do perito, que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E não é isso que você quer, Então, precisa realmente ser feita uma análise minuciosa desses documentos que vão ser juntados. Se existe algum erro em algum receituário médico, em algum atestado médico, ele deve ser corrigido antes de ser levado para a perícia médica, porque tudo isso vai afetar no deferimento do seu benefício. Então, assim, a aposentadoria por invalidez, ela é concedida pelo INSS a partir da perícia. É o perito médico que vai dizer se você possui ou não essa incapacidade, se você tem ou não condição de retornar ao mercado de trabalho. Claro que existem outros critérios que devem ser levados em consideração e, quando não considerados,
pelo perito médico, né, eles podem ser levados para a justiça, por exemplo. Teve uma situação recente aqui do escritório, por exemplo, de uma segurada que ela fez o requerimento de aposentadoria por invalidez. Ela já era idosa, né? Idosa não, ela tinha uma idade avançada, vamos dizer assim. E para a atividade dela comum do dia a dia, ela era empregada doméstica e ela teve problema na coluna. Ela não tinha mais como desenvolver essa atividade. E além de não ter como desenvolver essa atividade, ela já tinha uma idade avançada que dificultava a inserção dela no mercado de trabalho, no sentido de mudar de carreira, de procurar outro emprego, né? E foi negado o benefício dela pelo INSS administrativamente, mas aí teve a possibilidade de entrar com ação na justiça e o juiz realmente entendeu que, analisando todas as condições, né, da segurada, ela não tinha capacidade de retornar ao trabalho e ela deveria ser aposentada por invalidez, porque foi considerado todo o aspecto social, a idade, o tipo de trabalho que ela exercia. Então, para qualquer outra pessoa, por exemplo, a incapacidade dela poderia não ser permanente, você poderia se inserir em outro trabalho, em outra área do mercado de trabalho, mas nas condições dela não tinha como. Então o juiz deu, né, a sentença ordenando que o INSS aposentasse ela por invalidez. Então existem várias coisas, várias situações que devem ser analisadas. Então, se você vai fazer seu requerimento de aposentadoria no INSS, né, de aposentadoria por invalidez, saiba que é um benefício que depende de comprovação e deve ser comprovado principalmente através de documentos médicos. E esses documentos, eles devem ser precisos. E para ser preciso, eles precisam ser realmente analisados por um advogado especialista que vai saber exatamente o que pode e o que não pode interferir na concessão da sua aposentadoria. E caso você tenha realmente direito de aposentar, levando em conta o exemplo que eu dei, né, do estado social, da idade, do tipo de trabalho que é exercido, você pode entrar com uma ação judicial pedindo, né, que seja concedida essa aposentadoria por invalidez. Como pedir o benefício de aposentadoria por invalidez? A partir do portal do INSS, na marcação de perícia médica. Quais documentos levar? Documentos pessoais, RG, CPF, comprovação do tempo, né, com carimbo da empresa do tempo que você saiu, na data que você precisou ser afastado, e todos os documentos médicos que devem ser levados. Então, se você ainda possui alguma dúvida, pode entrar em contato pelo número que será disponibilizado ou através dos comentários. E nunca se esqueça que procurar um advogado especialista é o ideal para não ter erros na concessão do seu benefício.